Opa, gente, tudo bem? A ideia aqui é tentar fazer vídeos para tentar auxiliar vocês nesse período de quarentena aí. O próximo assunto que a gente entraria em sala de aula seria cinemática. Antes de falar de cinemática, a gente precisava falar de alguns conceitozinhos aqui e a gente vai falar sobre eles hoje, tá? Então vamos lá. Primeira coisa que a gente tem que entender é o que é módulo ou valor absoluto de um número, tá? Módulo ou valor absoluto de um número. De uma maneira bem simples, módulo ou valor absoluto de um número é a distância entre esse número que a gente está interessado e a origem, que seria o zero. Se a gente imaginar uma reta numérica, qual que é a distância entre esse número e a origem, o zero? O módulo, a gente vai representar ele por essas duas barrinhas que ficam em volta do número. Então aqui a gente lê módulo de 4. Qual que é o módulo de 4, gente? Qual é a distância entre o 4 e o 0? Se a gente pegasse aqui uma régua e fosse medir aqui, do 4 até o 0, se tivesse em centímetros, ou quantas unidades eu tenho aqui de 0 até 4? 1, 2, 3, 4. Então o módulo, a distância do 4 até o 0 é 4. Esse é o módulo de 4. E qual que é o módulo de menos 5? Qual a distância do menos 5 até o 0? Se eu contar aqui, 1, 2, 3, 4, 5, a distância do menos 5 até o 0 é 5. Então, o módulo de menos 5 é 5. Qual é o módulo de 0? Qual a distância do 0 até ele mesmo? Não tem distância, não tem mudança. Então, o módulo de 0 é 0. Qual seria o módulo de menos 32? Aqui está o 0 e o menos 32 está lá para baixo. Ele está lá para frente. Qual seria o módulo de menos 32? Qual seria a distância do menos 32 até ir chegando no 0? A distância do menos 32 até ir chegando no 0, se a gente for ver, é 32. Percebam que o módulo de um número, independente se ele for positivo ou negativo, acaba saindo sempre um valor positivo. A gente pode guardar isso porque isso vai ajudar a gente, tá? Qual seria o módulo de 1004? Imagina que aqui está o 0, 1, 2, 3, 100, 200, 300, até chegar em 1004. Qual seria o módulo de 1004? O módulo de 1004 é a distância do 1004 até o 0. Se a gente for medir, quanto que mede do 0 até o 1004? 1004. Qual seria o módulo de menos 1? Qual a distância do menos 1 até o 0? A distância do menos 1 até o 0 é 1. Então, o módulo ou valor absoluto de um número vai ser sempre a distância que o número tem até o 0. E veja que quando é módulo, sai sempre positivo. Quando a gente fala módulo ou valor absoluto, a gente está querendo saber o valor em si do número. A gente não está preocupado se o número é positivo ou negativo. A gente quer o valor absoluto do número. Por isso que a gente trata ele de valor absoluto. Tudo bem? Próxima coisa que a gente tem que ver. Variação do espaço ou deslocamento. Tá? Isso daí vai ser bem importante para a gente. Antes de falar da variação do espaço e deslocamento em si, vamos pensar aqui uma situação. Vamos pensar que às 3 horas da tarde, 15 horas da tarde, 3 horas, eu tenho um termômetro e esse termômetro está marcando 21 graus Celsius. Às 3 horas, então, está uma temperatura de 21 graus Celsius. Aí o tempo passa e quando chega às 21 horas da noite, às 9 da noite, eu vou ver nesse termômetro e a temperatura cai um pouquinho, foi para 16 graus Celsius. Vocês concordam que a temperatura mudou? A temperatura, a gente está falando da grandeza temperatura, a temperatura variou de 21 para 16, a temperatura mudou. De quanto que foi essa variação aí, essa mudança de temperatura, essa variação de temperatura? Pensem aí um pouquinho, de 21 para 16, quanto vocês acham que muda? Eu acho que alguns devem ter falado, mudou 5 graus Celsius. Então, mas não. Vamos ver como é que a gente faz para saber exatamente quanto que mudou a temperatura. Para saber, eu vou pegar o valor final da temperatura e vou subtrair do valor inicial, que é 21. Quanto que é 16 menos 21? 16 menos 21 dá menos 5 graus Celsius. Foi essa a variação de temperatura que a gente teve. Aí você fala, por que negativo, né?
porque a temperatura caiu, né? A gente estava numa temperatura maior, foi para uma menor, a variação foi negativa, por isso que acabou dando negativo. Então, como que a gente fez para calcular? A gente pegou a temperatura final, 16, menos a temperatura inicial, e a gente teve a variação de temperatura. Vamos pensar aqui num outro exemplinho, a gente tem uma estrada aí, com uma certa referência aí, a referência dela deve vir aqui para trás, está o 0 aqui. Em um certo momento aqui na estrada, eu estava no quilômetro 20. Veja que S é o espaço, que a gente trata o espaço com S, em quilômetros, tá? Em certo momento, eu tinha um móvel aí na estrada que ele estava no quilômetro 20. Aí o tempo passou, depois de um tempo ele foi parar na posição 80, no quilômetro 80. Concordo que a posição dele mudou? A posição dele variou? Aí eu pergunto, quanto que variou a posição dele? A gente pode pensar assim, bom, ele estava no 20? 30, 40, 50, 60, 70, 80. A gente pode falar, variou 60 quilômetros. Pode-se pensar dessa maneira. Mas como é que a gente falou, que é mais garantido para a gente fazer? A gente pega a posição final dele, que é 80, menos a posição inicial, que é 20. Isso daqui vai dar 60 quilômetros. Então, o espaço foi variado em 60 quilômetros. Um outro exemplo simples. Sei lá, você começou a fazer uma atividade às 8 horas da manhã. Você ficou fazendo essa atividade até às 11 horas da manhã. Concorda que o tempo variou? O tempo mudou? De quanto foi essa variação de tempo? Como é que a gente faz para calcular? A gente pega o tempo final, 11, menos o tempo inicial, 8. E isso daqui dá 3 horas de variação. O tempo variou em 3 horas. Essa foi a variação de tempo. Veja que uma variação, a gente sempre precisa de um valor inicial e um valor final, para a gente poder pegar o final menos inicial. A gente sempre vai precisar de duas referências. É assim que a gente lida com variação aqui em física. Toda vez que alguma grandeza variar, aqui que grandezas que a gente brincou aqui? A gente brincou com a grandeza temperatura, com o espaço, com o tempo, e as grandezas variaram aqui em todos os exemplos aqui. Toda vez que uma grandeza variar, a gente vai usar essa letra grega aqui, o delta, tá? O delta, para a gente, vai representar variação. Então, por exemplo, aqui nos exemplos que a gente teve variação de temperatura, que eu estou representando com T maiúsculo aqui. Como é que a gente calculou a variação de temperatura? O que a gente fez para calcular a variação de temperatura? A gente pegou a temperatura final menos a temperatura inicial, certo? E a variação de espaço? Como que a gente calculou a variação? Porque o espaço variou, então é um delta que representa a variação do espaço, da grandeza que a gente está falando. Como é que a gente calculou a variação do espaço? A gente pegou o espaço final menos o espaço inicial. Eu estou colocando o inicial aqui como um zerinho, como se as coisas se originassem ali no zero, começassem no zero, tá? Então sempre que for inicial vai vir com um zerinho. E prestem atenção, no livro de vocês, o tempo final, temperatura final, espaço final, não vai vir com um F de final. Vai ficar sem nada aqui, tá? Aí você fala, pô, como é que eu vou saber o que é final e o que é inicial? O inicial vai vir com um zerinho. O final não vai vir com nada. Então é assim que você vai diferenciar o que é inicial e o que é final. Se você, nos seus cálculos, para te facilitar no seu caderno, se você quiser colocar o F, tudo bem. Mas saibam que no livro não vai ter. Aqui eu estou representando variação de tempo. Ah, e detalhe aqui, gente. Variação do espaço. É o espaço final menos inicial, como a gente já falado. Guardem isso. Variação de espaço e deslocamento, para a gente é a mesma coisa. Por isso que é que eu falei, variação de espaço e deslocamento. De todas essas grandezas aqui, essas variações que a gente está estudando, o que a gente vai precisar no momento é a variação do espaço e deslocamento. Variação de espaço e deslocamento é a mesma coisa, então. Que a gente calcula com o espaço final menos inicial. Aqui, variação de tempo. Como é que a gente calculou a variação de tempo aqui? A gente pegou o tempo final, que no livro não vai vir com F, lembre-se disso, menos tempo inicial, com zerinho.
O tempo inicial, as coisas iniciais vão vir com zerinho, vocês vão identificar isso no livro. Se eu quiser calcular, sei lá, a variação da minha avó, não existe essa grandeza, mas se eu quiser calcular a variação da minha avó, qual que é a ideia? O que a gente tem que fazer? A gente vai pegar minha avó final menos minha avó inicial. A ideia é essa, é pegar o final da variação, seja lá o que variou, pegar o valor final menos o valor inicial. É isso que tem que guardar quando a gente tiver variação. Quando você vê esse delta, é final menos inicial. Se eu tiver, sei lá, um delta chucrute aqui, um delta monstro, qualquer coisa, como é que a gente calcula a variação do monstro aqui? A gente pega o monstro final menos o monstro inicial. A ideia é essa. Bom, gente, voltando aqui para o exemplo, vejam, a gente estava falando de variação de espaço, mas a ideia é que a gente aprendesse também distância percorrida. Eu não falei antes, mas agora, durante o exemplo, eu vou acabar explicando para a gente o que é distância percorrida. Essa aula, a gente tinha que entender, principalmente, o que é variação de espaço e distância percorrida. Com esse exemplo, eu acho que a gente finaliza, eu faço mais um comentário, então vamos lá. O exemplo que eu vou fazer está no livro de vocês, na página 29, tá? É o ER2, exercício resolvido 2. Vamos lá, eu vou ler ele com vocês. Observe a representação das posições de um móvel e veja a diferença entre ΔS e D. Ele quer que a gente entenda qual a diferença de ΔS e de D. ΔS a gente já viu que significa variação de espaço. E o D para a gente vai ser exatamente distância percorrida. Ele quer saber qual que é a diferença. Qual a diferença de valor entre o ΔS e o D? E nisso eu vou acabar explicando para vocês. Tá? Ele fala, no trajeto em que um móvel parte do ponto A, vai até o ponto B, de onde segue até o ponto C, determine. Na letra A, ele quer que a gente calcule o deslocamento de A até B. Lembra-se que eu tinha falado quase agora que deslocamento é a mesma coisa que variação de espaço? Ele quer o deslocamento. Como é que a gente representava o deslocamento ou variação de espaço? É ΔS. Ele quer o deslocamento de A até B. Eu vou colocar B aqui embaixo. É isso que ele quer que a gente descubra aqui. Na letra B, ele quer que a gente descubra o deslocamento de B até C. Na letra C, o deslocamento de A até C. E na letra D, a distância efetivamente percorrida entre A e C. A distância percorrida entre A e C. Eu vou escrevendo aqui. Vamos lá. O que ele falou? Eu tenho um móvel aqui, ele estava no ponto A. Aí ele deslocou do ponto A, ele foi aqui para o ponto B. Ele veio aqui. E do ponto B, ele foi lá para o ponto C. Então o móvel estava aqui, ele fez isso. Veio, parou ali e voltou até o ponto C. Sabendo disso, ele pede na letra A, calcule o deslocamento ou variação de espaço do ponto A até o ponto B. Como é que a gente calculava a variação de espaço? Espaço final menos espaço inicial. Vamos lá. ΔS AB. Entre A e B, gente, quem que é o espaço final? O espaço final não é o menos 500. Ele saiu do A e foi parar em B, não é o menos 500. Então a gente vai colocar menos 500 menos... Quem que é o espaço inicial? Não é o menos 300 ali? A gente tem que tomar cuidado com esse sinal. Esse menos aqui é do cálculo da variação do espaço. Esse outro menos é da posição que ele estava. Na nossa referência aqui, na estrada que está sendo dada em metros. Tá? Como é que a gente faz isso daí? Menos vezes menos é mais, né? A regra de sinal aqui. Então vai ficar menos 500 mais 300. ΔS AB é igual, então, quanto que é menos 500 mais 300? Isso daqui dá menos 200 metros. Esse, então, foi o deslocamento ou a variação de espaço que esse móvel teve de A até B. Por que deu negativo, gente? Como a nossa referência, a nossa estrada, ela é crescente naquele sentido, olhem a setinha aqui, ela é crescente para lá,
O móvel aqui ele não voltou na estrada? Como o deslocamento dele foi negativo, como ele está se movimentando no sentido contrário em que a nossa referência cresce, então o deslocamento deu negativo. Então, quando você vê uma variação de espaço de deslocamento negativo, o que isso significa? Significa que o móvel está se movimentando no sentido contrário em que a estrada cresce. É só isso que a gente precisa entender, tá bom? Na letra B, ele pede para a gente calcular o deslocamento entre o ponto B e C. Como é que a gente calcula deslocamento? Ou variação de espaço? Espaço final menos o espaço inicial. Entre B e C, gente, quem que é o final? Ele saiu de B e foi para C. O final não é C? Então vai ficar ΔS BC é igual. O final, que é 0, menos o inicial. Quem que é o inicial? É o menos 500. Ele saiu ali do menos 500 metros. Menos vezes menos mais, né? Mais 500. Qual que é a nossa variação de espaço ou deslocamento entre B e C? 0 mais 500 é 500 metros. Veja que por mais que a gente estava trabalhando com número negativo, o deslocamento foi positivo. Por quê? Porque ele se movimentou no mesmo sentido em que a estrada cresce. Tudo bem até aqui? Na letra C, ele pede para a gente calcular o deslocamento ou variação de espaço entre A e C. Como é que a gente calcula deslocamento ou variação de espaço? Espaço final menos espaço inicial. Deslocamento entre A e C. Entre A e C, gente, quem que é o final? Se ele saiu de A e foi para C, quem está falando aqui A e C, o final é 0 menos o inicial, que é menos 300. ΔSAC é igual, menos com menos mais é 0 mais 300, que é 300 metros. Esse é o deslocamento. Veja que aqui nesse exemplo, como ele é simples, a gente podia até contar. Quanto que ele deslocou de A até B? Se eu contar aqui, 100, 200. Como foi do lado negativo, deu menos 200. Não precisava nem ter feito conta. Porque aqui é simples, tem o desenho, tem a estrada, é fácil. Às vezes fica fácil. De B até C, vamos contar de B até C? Ele andou 100, 200, 300, 400, 500. 500 metros no lado positivo está aqui. A gente podia ter feito de cabeça. E de A até C? Se é de A para C, ele andou 100, 200, 300. 300 metros. Tudo bem? Agora vamos prestar atenção, gente. Agora vamos prestar atenção. Eu vou apagando aqui, vocês dão pausa, voltem aí. Ele quer... Bom, não vou apagar ainda. Ele quer que a gente calcule na letra D a distância percorrida entre A e C. O que é distância percorrida? Olha o nome, distância percorrida. É a distância que o móvel andou para ir de A até C. Para ir de A até C, ele saiu daqui, ele não teve que ir para B primeiro? Ele não andou esse espaço aqui? E depois de B para C, ele não andou mais tudo isso? No total, quanto que ele andou? Só olhando aqui, eu acho que vocês já entenderam. Se ele saiu de A para B, ele andou esse tanto aqui. Quanto que ele andou aqui? E depois ele andou mais quanto aqui para ir para lá? Quanto que ele andou no total? Qual a distância que ele percorreu? É isso que a gente quer calcular. De cabeça aqui, eu acho que vocês já viram, né? Ele andou 200 aqui. E ele andou mais 500 ali. Ele andou 700. A distância percorrida dele é 700. Mas vamos ver como é que a gente vai calcular aqui. Para eu saber distância percorrida, olha como a gente deve fazer. Distância percorrida entre A e C. Posso falar que é a distância percorrida entre A e B, a distância que ele percorreu para ir de A até B, mais a distância que ele percorreu de B até C. Posso falar que é isso? É a distância que ele percorreu de A até B, mais a distância que ele percorreu de B até C. Qual a nossa definição de distância percorrida? A distância percorrida é um módulo da variação de espaço, de deslocamento que ele teve. Qual que é o módulo da variação de espaço que ele teve de A até B?
mais qual é o módulo da variação de espaço que ele teve de B até C? Escrevendo aqui embaixo, distância percorrida de A até C. Qual a variação de espaço que ele teve de A até B? A gente tem aqui, ó, menos 200. Então, é um módulo de menos 200. Mais, qual é a variação de espaço, o deslocamento que ele teve de B até C? De B até C foi de 500. Distância percorrida de A até C. Qual que é o módulo de menos 200, gente? Que a gente viu lá no começo. O módulo de menos 200 é a distância de 200 até o zero, não é isso? É positivo, é 200. Mas, qual que é o módulo de 500? O módulo de 500 é 500 mesmo. Então, qual é a distância percorrida de A até C? 200 mais 500, 700 metros. Como a gente já tinha feito aqui de cabeça. Ele andou 200 na volta e ele andou mais 500 ali para frente. Tá? Qual a diferença então entre deslocamento, variação de espaço e distância percorrida? O deslocamento, a variação de espaço, eu preciso de 2 pontos de referência. Eu só quero saber desses 2 pontos. Eu vou pegar o final menos o inicial. O valor que der disso é o deslocamento, a variação de espaço. O valor vai ser positivo se o deslocamento for no sentido em que a estrada cresce, se ele estiver se movendo no sentido em que a estrada, a nossa referência, cresce, e vai ser negativo se o deslocamento for no outro sentido. Tá? E o que é distância percorrida? Distância percorrida é toda a distância que ele andou nesse período inteiro aí, somando tudo que ele andou. Não depende só de 2 pontos, é todo o trajeto que ele fez para ir de um ponto até outro. É isso daí então. Variação de espaço e distância percorrida. Gente, então para encerrar aqui a nossa aula, que vocês vão precisar ir para a semana que vem, a gente só vai dar uma reforçada aqui no que a gente falou sobre variação de espaço, deslocamento e distância percorrida, e eu só vou dar mais uma definiçãozinha aqui que é importante, que a gente vai usar logo mais, tá bom? Então vamos lá, variação de espaço e distância percorrida, né? A gente viu que tem uma diferença entre variação de espaço. A variação de espaço, o deslocamento, ele depende de 2 pontos. Eu só quero saber a diferença, a distância entre esses 2 pontos. Eu pego o final menos o inicial e eu tenho o deslocamento. E a gente falou que a distância percorrida é a medida de todo o trajeto que o móvel fez para chegar de um ponto até outro, certo? Então me ajudem aqui. Vamos supor que eu tenho um móvel que está partindo aqui do ponto A. E ele sai aqui do ponto A e ele vai fazer um passeio aí. E ele chega aqui no ponto B. Aí eu pergunto para vocês, olhando isso daqui, qual seria o deslocamento desse móvel? Qual seria o deslocamento que esse móvel teve aí, de A até B? Lembra-se que a gente falou que o deslocamento depende do ponto final e inicial? Ele parou aqui no B. E o inicial aqui é o A. Qual que é o deslocamento desse móvel, então? O deslocamento, gente, seria essa reta aqui que eu tenho entre A e B. Aqui que estaria o nosso ΔS AB. Eu pegaria a coordenada aqui, o valor desse ponto aí B, subtrairia da coordenada desse ponto aí do A, e a distância entre esses 2 pontos aí seria o nosso deslocamento. E a distância percorrida? A distância percorrida seria todo o trajeto aqui que esse móvel fez até chegar em B. Essa é a distância percorrida. Eu acho que assim fica mais visualizável entender deslocamento ou variação de espaço e distância percorrida, que é todo o trajeto que ele fez. Vamos aqui. Vamos imaginar que um móvel saiu daqui do ponto A. Ele foi aí, andou e ele voltou no ponto A. Aí eu pergunto para vocês, qual que é o deslocamento ou a variação de espaço que ele teve ali? Como a gente tinha falado, lembra-se que o deslocamento depende do ponto final e inicial? Qual que é o deslocamento que ele teve aí?
Deslocamento de A até A. Não é o espaço final menos o espaço inicial? Qual o deslocamento de A até A que ele teve? Quem que é o espaço final? Ele parou no A. E quem que é o espaço inicial? É A. Então, A menos A, zero. O deslocamento dele foi zero, porque ele voltou no mesmo ponto, não teve deslocamento. No movimento todo dele, ele andou e parou no mesmo ponto, teve deslocamento? Não teve. Não teve variação de espaço. Mas, e distância percorrida? Ele percorreu uma certa distância. Aí a distância percorrida, se eu medir a estrada inteira, aqui todo o caminho que ele fez, aí eu vou ter um valor de distância percorrida, do desenho. Nos dois nós temos desenho, só que aqui nesse caso a variação de espaço deu zero. Tá? Então a gente encerra isso daí, a parte de variação de espaço e distância percorrida. Só uma coisa aqui. Movimento progressivo. Quando a nossa estrada, a nossa referência estiver crescente em um sentido, ó, aqui é a estrada, né? É o espaço que a gente tem. Tem uma estrada aqui e eu tenho um carro que ele estava saindo do ponto A e foi para o ponto B. Concorda que o carro está se movimentando aqui no mesmo sentido em que a estrada cresce? Se ele anda no mesmo sentido em que a estrada cresce, a gente já viu que o deslocamento vai dar sempre positivo, né? Nesse caso. E quando o deslocamento for positivo, quando o móvel se movimentar no mesmo sentido em que a estrada cresce, a gente vai chamar isso daí de movimento progressivo, como se ele estivesse progredindo na medida da estrada. É isso. E o que seria movimento retrógrado? Como se ele estivesse retrocedendo, né? Eu tenho uma estrada, ela é crescente para lá, ela está crescendo naquela direção. Só que eu tenho um móvel que ele saiu daqui do ponto A e estava indo para o ponto B, ó, a direção que o móvel está se movimentando. Lembra-se no exercício anterior aí, que a gente fez no exemplo anterior, que quando o móvel se desloca no sentido contrário que a estrada cresce, o deslocamento é menor que zero. O deslocamento é negativo. Quando é no mesmo sentido, o deslocamento é maior que zero, ele é positivo. Quando ele se move no sentido contrário que a estrada cresce, o deslocamento dá negativo, que indica que ele está andando no outro sentido. Quando o móvel tiver um deslocamento negativo, a gente vai chamar esse movimento de movimento retrógrado. É importante vocês saberem definir o que é movimento progressivo e o que é movimento retrógrado. É isso então, a gente entra em contato aí pelas mídias, pelos meios aí que a gente tiver. Espero que vocês estudem, espero que estejam bem, fiquem em casa e é isso. Valeu!